Fala galera, tudo bem? PR Alex aqui em mais um vídeo. A gente teve sumido aí por algumas semanas devido à correria, o trabalho com a igreja, mas eu não poderia deixar vocês aqui do meu canal sem conteúdo. Eu marquei um compromisso com vocês de sempre que possível estar aparecendo aqui, falando algumas coisas que vai edificar você, mudar a sua forma de pensar e de agir. E nós tivemos, uma semana bastante polêmica, com muitas coisas que aconteceram no mundo, apesar do mundo estar bastante movimentado aí com as guerras que estão acontecendo, tivemos uma semana bastante polêmica e eu quero trazer um assunto hoje que muita gente comentou nas redes sociais. Sim, o acontecimento no Oscar agora, nessa última semana, do tapa do ator Will Smith no outro ator e comediante Chris Rock. E eu acredito que existem ali algumas verdades que não te contaram sobre esse acontecimento e eu quero compartilhar com você. E no final, por isso eu preciso que você fique até o final desse vídeo, tem algumas lições que eu quero compartilhar com você que eu observei com todo esse acontecimento. Na última semana houve a premiação do Oscar. E o Oscar é uma premiação muito conhecida, e desejada por muitos atores, porque é o auge, é o ápice de todo ator, de todo diretor que trabalha para produzir um filme, sendo ele um curta, sendo ele um longa, Então, lá vai muitos artistas globais, que bastante conhecidos, que vão para essa premiação, porque o Oscar é o ápice, é o maior prêmio que um ator pode receber. É um festival onde as pessoas vão bem vestidas, vão muito elegantes, porque realmente é uma festa maravilhosa. Um detalhe é que o ator Will Smith, no qual é admirado no mundo inteiro, inclusive eu sou muito fã das obras, dos filmes. Tem alguns filmes do Will Smith que eu gosto muito, como por exemplo It, o Conselheiro Amoroso, que é um dos filmes dele que eu mais gosto. Inclusive a Jennifer deve estar cansado de eu estar assistindo sempre. Até hoje eu assisto, eu falo pra ela que é um dos filmes que eu mais gosto. Eu Sou a Lenda, Hancock, muitos filmes conhecidos, Ele ficou muito conhecido também com a série O Maluco no Pedaço, uma série muito famosa, muito conhecida no mundo inteiro. Então é um ator renomado, consagrado e admirado no mundo inteiro. Porém, até esse momento, ele não havia recebido nenhuma premiação do Oscar. Ele era um ator consagrado mundialmente, conhecido mundialmente, admirado por muitas pessoas, mas ainda não tinha recebido essa premiação, não tinha chegado nesse lugar que são para poucos atores. Então, na última semana, o Will havia sido indicado à premiação do Oscar como ator do ano. E aí, naquele momento da premiação, o Chris Rock, que também é um ator muito conhecido, você deve conhecer ele pela série Todo Mundo Odeia o Chris. Ele foi ter uma participação ali e ele fez algumas piadas. E uma delas, ele ofendeu, a esposa do ator Will Smith. E ele ficou extremamente ofendido a ponto de levantar e ir e dar um tapa no rosto do ator Chris Rock. É essa cena aí que você vai ver agora. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Wow. Will Smith. É importante lembrar que ambos já haviam se desentendido em outros momentos. O desentendimento mais recente aconteceu na premiação do Oscar de 2020, quando o Will, juntamente com a sua esposa, se recusaram a ir na premiação por achar que a premiação não estava contemplando atores negros. Então, o Chris Rock, na ocasião, apresentando ali o Oscar, ele fez também piadas com o Will Smith e a sua esposa. Então, já havia um histórico de desentendimento entre os dois, Não só entre o Will e o Chris Rock, mas também entre a esposa. Então, havia um histórico, havia uma tensão ali naquele momento, e por isso acredito que a piada do Chris Rock abalou tão emocionalmente o Will Smith. Ele deve ter encarado aquilo como uma perseguição. Então nós aprendemos aqui uma coisa muito importante. Como ter equilíbrio emocional em determinadas situações é extremamente importante. Às vezes você vai estar em um momento de glória,
ou talvez em um momento de vergonha e você precisa ter um equilíbrio emocional para poder lidar com essa situação. Então, aconteceu esse fato. Não estou aqui nesse vídeo para dizer quem está certo ou quem está errado. Acredito que ambas as partes erraram. O Chris Rock foi muito infeliz em sua piada, porque na piada dele, no qual ele zomba da esposa do Will Smith, que na ocasião estava careca, ele não sabia, ou sabia, não sei te informar, mas ela sofre de uma doença e por isso aquilo foi tão ofensivo. Mas é interessante ver que no momento ali na plateia todos estavam rindo, mas a esposa do Will Smith se sentiu completamente incomodada com essa situação, então ele levantou, foi até o Chris Rock e lhe deu um tapa no rosto. No momento ali todos acharam que era uma encenação, mas à medida em que o tempo foi passando, o Will se sentou e ele gritou e as pessoas começaram a perceber que era realmente sério. Eu não estou aqui para dizer quem é certo ou quem é errado. Acredito que ambas as partes erraram. Mas eu quero que você extraia uma lição muito poderosa disso. Como é importante você ter equilíbrio emocional em determinadas situações. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios 19:11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Eu sei que é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Eu não sei te dizer se eu, no lugar dele, agiria diferente. Talvez agiria da mesma forma, porque às vezes está ofendendo uma pessoa do seu sangue. Ah, pastor, mas isso não é um caráter de um cristão. De fato, não é um caráter de um cristão. E todo cristão deve lutar para poder transmitir o que Cristo faria, mas nem sempre a gente consegue porque nós estamos em um corpo de carne. Então não posso te afirmar, eu agiria diferente. Eu acho que você também não pode afirmar que você agiria diferente porque você não sofreu, né? Você não passou pela mesma situação, você não sofreu a mesma ofensa. Mas a Bíblia ela vai dizer que nós precisamos ter sabedoria para poder lidar com essa situação. Se é algo que nós precisamos ter, nós precisamos buscar e alcançar exatamente isso, porque em determinados momentos a nossa sabedoria vai ser testada. Você ter sabedoria em um ambiente favorável é tranquilo. Agora, a sabedoria, a sensatez, ela serve exatamente nesses ambientes desfavoráveis. A glória do homem é ignorar as ofensas. E é difícil isso, é difícil ignorar as ofensas, é difícil passar por cima de determinadas situações, mas é algo que nós devemos buscar amadurecer, né, constantemente. O Will, acredito que ele aprendeu com a lição e nós estamos também aprendendo constantemente em determinadas situações. Por isso que eu digo que eu não julgo, porque às vezes no trânsito a gente perde a paciência, às vezes na conversa com a nossa esposa ou com alguém próximo ou com o nosso amigo, nós perdemos a paciência também, mas nós precisamos ter sabedoria e equilíbrio emocional. Outro texto de Provérbios, Provérbios 20, 22, diz assim: não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará vitória a você. Às vezes você quer retribuir a ofensa ou o mal que você sofreu. De alguém que falou mal de você, de alguém que te prejudicou no seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, até mesmo na sua igreja. Porque, por incrível que pareça, essas situações também existem dentro da igreja. E aí você quer fazer a pessoa pagar por esse mal, você quer provar, você quer chegar ali e dar o seu veredito, mas a Bíblia vai dizer assim: não diga para a pessoa, eu vou fazer você pagar por esse mal, mas espere pelo Senhor, porque Deus é um Deus de justiça e pode ter certeza que Deus ele tem um lado. E qual lado Deus está? O lado do ofendido, o lado do injustiçado, o lado daquele que sofre. Deus ele escolhe esse lado. E se você estiver nele, se você confiar nele, ele vai fazer com que a justiça dele se manifeste. Agora, se você tentar responder, se você tentar cobrar, se você querer que a pessoa pague, não adianta a justiça de Deus. Deus não vai se manifestar em uma situação que você mesmo se manifestou, às vezes, pela tua falta de equilíbrio emocional. Outra coisa muito interessante que nós podemos observar ali, no qual nós extraímos uma lição poderosa, é o outro ator que eu admiro demais, gosto muito dele, assisto muitos filmes dele, que é o Denzel Washington. Ele deu um conselho, porque
O Will ficou totalmente desequilibrado, né? Ele ficou furioso. E o ator Denzel Washington deu um conselho para o Will, e o conselho que ele deu foi o seguinte: em seu momento de maior grandeza, tome cuidado. É nessa hora que o diabo irá te procurar. Olha que coisa tremenda. No seu momento de maior grandeza, tome cuidado, porque é exatamente nesta hora que o diabo vai te procurar. Com esse conselho do Denzel Washington, nós extraímos uma lição poderosa. Às vezes, no momento da nossa maior conquista, nós precisamos estar vigilantes. Você precisa prestar atenção, porque existem situações que vão ser decisivas, vão fazer com que as pessoas pensem ao seu respeito. Existem situações que vão ser decisivas para você. Existem situações que vão decidir também que as pessoas vão pensar ao seu respeito a partir daquele momento. Qual foi a impressão que o Will deixou? Ele deixou diversas impressões. A primeira é de um homem tentando defender sua família. A segunda talvez seja de alguém que não teve equilíbrio para lidar com aquela situação. E o conselho do Denzel foi muito importante, que ele disse: olha, você esteve no seu momento de grandeza. A noite era para você receber esse prêmio, para você ser contemplado por todo o teu tempo de trabalho, por tudo aquilo que você construiu ao longo da sua vida, da sua jornada. Você fez muitos filmes extraordinários, mas até agora nenhum foi premiado. Tem muitos filmes do Will Smith, 7 Vidas, A Procura da Felicidade. Quem nunca assistiu A Procura da Felicidade? Eu assisti diversas vezes, chorei diversas vezes, né? Um Homem entre os Gigantes, só filmão, mas até agora ele não havia sido premiado. E nessa última edição, a noite era para ele o ator do ano, mas ficou marcado exatamente por esse acontecimento. Então, às vezes, no momento da sua maior grandeza, o diabo estará lá para tentar te procurar e te prejudicar. Ele vai armar a cilada para tentar te prejudicar. E nós aprendemos lições aqui poderosas. 3 lições, como eu te prometi. Primeira lição: ninguém é perfeito. Ninguém é completamente perfeito. Todo mundo tem falhas, todo mundo tem erros. É natural quando admiramos pessoas, quando gostamos de pessoas, quando nos identificamos com determinadas pessoas, colocamos essas pessoas em um pedestal e não sabemos, de fato, entender momentos de fraquezas que essa pessoa deverá ter ao longo da vida, né? E às vezes não é nem só com as pessoas, às vezes é com você mesmo. Você quer chegar em um determinado lugar e aí você comete algumas falhas no meio do seu percurso e aí você fica se julgando, colocando um peso sobre você. Ninguém é perfeito, todos nós estamos sujeitos a falhas. Segunda lição: precisamos estar prontos para lidar com qualquer circunstância na nossa jornada da fé. Não entre na zona automática, na zona de conforto, na zona de completa segurança, no qual você não se desafia mais, no qual você não vigia mais, no qual você se sente um super crente, a ponto de você dizer: não, eu não vou cair. E aí você se torna um juiz para julgar todo mundo. Paulo, ele disse que ele aprendeu a lidar com todas as situações, e nós como crentes precisamos ter essa mentalidade. A mentalidade de saber lidar com determinadas situações da nossa vida, com qualquer situação no qual nós formos colocados, e aí a nossa fé será testada. Nós precisamos aprender isso. E a terceira lição é que nós precisamos ser vigilantes a todo instante. Satanás, ele sempre está ao nosso derredor, na nossa jornada de fé, ele nunca desiste. Ele se levanta a todo momento para tentar desviar você do seu propósito, para tentar envergonhar você, para tentar atrapalhar o teu crescimento, o teu desempenho, e você precisa ser vigilante, porque ele vai usar pessoas, vai usar circunstâncias, pessoas próximas, pessoas distantes, para tentar confundir a tua mente, tirar o teu equilíbrio emocional, para que ele venha dizer: tá vendo, eu não disse que você não era bom, eu não disse que você não era capaz. O intuito de Satanás em te derrubar é desmoralizar você, porque se ele desmoralizar você, ele tira a tua credibilidade diante das pessoas. E nós sabemos que somos tochas vivas, luz de Deus no meio das pessoas. E você precisa estar vigilante a todo instante para que Satanás não consiga desviar você do seu foco e atrapalhar o teu crescimento. E aí, o que você achou? Me dá a tua opinião aí nos comentários.
O que você achou desse acontecimento, do tapa do Will Smith? Você acha que ele errou, que ele acertou? Você acha que ele fez bem? Você acha que ele poderia ter se controlado? Eu quero a sua opinião aqui nos comentários. E eu já peço para você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, porque é muito importante para mim, né, o seu feedback. É muito importante para mim as suas reações nesse vídeo, porque você vai também me ajudar a fazer esse canal crescer e alcançar mais pessoas. Que Deus te abençoe e assista aí o próximo vídeo que vai aparecer.